Queridos, salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Que culto glorioso. Convido os irmãos a abrir a sua Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, verso de número 22. Enquanto você se localiza, eu louvo a Deus pela vida do nosso apóstolo, que Deus abençoe, pastora Liane, apóstolo Paulo. É uma honra e um prazer estar aqui. Que Deus continue prosperando todo o trabalho de suas mãos. Louvo a Deus pela vida do meu pastor regional, pastor Dalvan, que tem nos guiado e nos instruído para melhor estar pregando a palavra de Deus. Vim ali com a minha noiva, com a minha irmã missionária Nathalie, que é uma referência para mim, sempre foi. Grande pregadora, alguém deu glória ali no meio. E é um prazer estarmos aqui, a todos os pastores e obreiros, é uma honra. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 22. Diz assim a palavra do Senhor. Então, Paulo ficou de pé no meio do Areópago e disse: homens atenienses, percebo que sobre todas as coisas sois muitíssimos religiosos, pois caminhando pela cidade, observei os seus objetos de adoração e encontrei um altar no qual estava escrito: para o Deus desconhecido. Ora, pois este Deus, em quem reverenciais, sem nem conhecer, eu que vos declaro, o Deus que fez o mundo e todas as coisas que nele há, visto que é o Senhor do céu, da terra, e não habita em templos feitos por mãos de homens. Será que você pode glorificar a Deus por esta palavra? Queridos, Paulo foi uma das peças fundamentais ao crescimento da igreja primitiva. Ele faz um grande trabalho missionário e evangelístico, levando o evangelho e a mensagem de Cristo aos não-judeus, como por exemplo, doutores da lei, líderes religiosos, filósofos, gentios, dentre outro tipo de povo. Paulo um dia entendeu que o evangelho não devia ser pregado só para um tipo de pessoa, mas segundo o próprio Cristo, ele deveria ser compartilhado a toda a criatura, tendo por base até mesmo a sua própria história. Nós sabemos que um dia ele foi uma espécie de doutor da lei, um judeu misturado com fariseu que passa a perseguir a igreja. Mas independente de quem ele foi, nós sabemos que Cristo perdoou, remiu, deu chamada, deu ministério, trouxe para perto. Entendendo isso, Paulo entende que se eu, sendo o que eu fui um dia, fui perdoado, fui remido, fui escolhido, eu tenho certeza que os pagãos também vão ser perdoados, que os feiticeiros também um dia podem mudar de vida, e que os reis também merecem ouvir o que eu tenho para oferecer, que é a palavra de Cristo. E foi com esse pensamento que Paulo invade a Grécia, chega até a cidade de Atenas, a fim de levar as boas novas que Cristo tinha para aquele povo. Mas Paulo se frustra ao pisar nessa terra e descobrir que era uma terra completamente tomada pela idolatria, completamente tomada por outros deuses. Um geógrafo chamado Pausanias escreve que existiam mais de 30 mil deuses naquela cidade. Eram mais de 30 mil estátuas de deuses públicos. Ao observar isso, como todo pregador experiente, ele observa o ambiente em que ele vai pregar, para depois ilustrar a mensagem. E ao observar os objetos de adoração, ele começa a pregar: caros atenienses, percebi que vocês são muito religiosos, mas enquanto eu passeava pela cidade e observava as suas estátuas e observava os seus objetos de adoração, algo me chamou a atenção. Eu encontrei um altar. Repita comigo: um altar. Esse altar não tinha estátua, esse altar não tinha imagem. Há quem diga que esse altar só tinha um nome, e o nome era: ao Deus desconhecido.
Quando Paulo fia os olhos nesse altar, ele percebe que não é de qualquer Deus que se trata. Ele percebe que é o próprio Pai, e a presença de Cristo estava ali. Então ele passa a dar referência desse altar, dizendo: esse Deus desconhecido, que um dia vocês adoraram, ofereceram sacrifícios, cantaram sobre ele, mas vocês nem conhecem ele de verdade. A pregação de Paulo é: eu vim apresentar um Deus que vocês acham que conhece, mas que um dia adoraram e nunca ouviram falar de quem ele realmente é. Para entendermos isso, é necessário fazer uma viagem no tempo. Diógenes Laércio escreve sobre a Grécia, há mais ou menos 500 anos antes de Cristo. Há quem diga que houve uma praga na cidade de Atenas. Essa praga começa a matar muita gente. Essa praga mata tanta gente que o povo passa a pensar que existe algum Deus zangado com eles, e que a praga era resultado de ira de algum dos deuses que eles adoravam. Então eles oferecem sacrifícios para todos os deuses que eles conheciam. Porém, nenhum Deus resolveu o problema. E aí que entra um filósofo chamado Epimênides. Quem é Epimênides? Um filósofo que habitou em Creta, que tinha uma certa relevância na época, citado até mesmo pelo próprio Paulo na carta de Tito. Em Atos capítulo 17 cita uma das suas filosofias. Eles chamam Epimênides, levam até o Areópago no meio das estátuas e dizem para ele: o que é que nós vamos fazer para adorar o Deus verdadeiro, o Deus que vai nos livrar dessa praga? Então ele libera uma palavra, e eu vou começar a pregar agora. Alguém vai entender isso aqui. Ele vai dizer: vocês estão adorando o Deus errado. E a pergunta é: como é que a gente vai fazer então para saber qual é o Deus verdadeiro? Então ele faz um gesto. Ele pega as ovelhas, solta elas no meio do Areópago, e a instrução é: aonde essas ovelhas pararem, esse será o Deus em que vocês vão adorar. Só que acontece que as ovelhas começam a caminhar, caminho, mas não param diante de estátua nenhuma. Aleluia. Nós vamos ler que as ovelhas vão parar em um lugar que não tinha estátua, em um lugar que não tinha objeto, em um lugar que não tinha ouro, em um lugar que não tinha beleza. Alguém vai questionar dizendo: e agora? Pararam aonde não tem estátua. Quem será que é o Deus verdadeiro? Então ele fala: então é aonde elas pararam que vocês vão oferecer um sacrifício. Aleluia. Ah, é? E qual é a estátua que nós vamos botar? Não devem colocar estátua nenhuma. Alguém já levantou a mão. E qual é a imagem que a gente vai colocar? Não devem colocar imagem nenhuma. E qual a matéria-prima que a gente adora? Nenhuma matéria. Esse altar só vai ter um nome. Aleluia. Esse altar só vai ter um nome. Qual é o nome? Ao Deus desconhecido. Pregador, por um acaso você veio até aqui só para pregar sobre a história da Grécia? É claro que não. Por um acaso você veio até aqui para falar da filosofia dos doutores da lei? Não. É que eu não consigo, pastor Dalvan, ignorar o fato de que poderia ter sido usado qualquer tipo de animal para revelar quem era o Deus verdadeiro. Poderia ter sido usado qualquer tipo de animal para revelar quem era o Deus verdadeiro, mas ele usou as ovelhas. Alguém deu glória ali? Ele usou as ovelhas. E eu começo a ter liberdade para pregar para alguém aqui. Qual é a palavra, pregador? Deus levantou as ovelhas na terra, que é para mostrar para esse povo que só existe um Deus. Eu vou de novo, porque alguém vai glorificar com essa palavra. Pregador, eu não peguei em uma época tomada pela idolatria, tomada por outros deuses, onde eles cospem nos nossos costumes bíblicos, tentem fazer as mentes das nossas
éramos criança, Deus levantou ovelha, que é para mostrar para esse povo que enquanto tiver ovelha, o que vai prevalecer é a palavra. Olha lá, já tem alguém entendendo essa palavra. As ovelhas têm uma missão na terra de representar o poderio de Deus. Sinto muito aqui magoar alguém, mas a pregação de Paulo é a seguinte: não existe outro, só Ele é santo, só Ele é digno, só Ele é, só Ele é. Na cabeça dos pagãos, na cabeça dos feiticeiros, a discussão é a seguinte: só pode ser Deus se eu estiver vendo Ele. Só pode ser Deus se for feito de ouro. Só pode ser Deus se for feito de prata. A pregação de Paulo é muito simples: meu Deus não pode ser de ouro, porque se Ele fosse de ouro, Ele ia ter olho, mas não ia ver nada. Meu Deus não pode ser de madeira, porque se Ele fosse de madeira, Ele ia ter perna, mas não ia andar. Meu Deus não pode ser de prata, porque se Ele fosse de prata, Ele ia ter braço, mas não ia abraçar ninguém. Ah, é, Paulo? E teu Deus é feito de quê? Ele tem pés como latão reluzente, cabelos brancos como a neve, olhos como chama de fogo. Lá vai, e na sua coxa está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, e toda a terra está cheia da tua glória. Só quem veio para adorar, só quem é ovelha, só quem veio para adorar, abre a boca e a eu sinto a graça dele aqui. Não vim para decepcionar ninguém, mas eu vim pregar que meu Deus não é de barro, não é de madeira, não é de prata, não é de ouro. Ele é o Deus vivo, aquele que era, aquele que é e que há de vir. Só Ele é santo. Só eu estou escutando barulho de ovelha. Só Ele é santo. Só Ele é santo. Só Ele é santo. As ovelhas não vão se calar, não vão se dobrar, não vão assinar tratado, não vão negociar os princípios. O que prevalece é a palavra. A palavra. A palavra. A palavra. Aleluia, Jesus. Eu sinto a presença do Pai aqui. As ovelhas são tão fiéis ao seu pastor, mas tão fiéis, que passam por mais de 30.000 estátuas e não se atrevem a parar diante de nenhuma. Pode-se acreditar que eram mais de 30.000, então existia lá o Deus do ouro, o Deus da prata, o Deus do dinheiro, o Deus do sol, o Deus da lua. Era estátua feita de prata, era estátua feita de bronze, era estátua com diamante, mas nada disso chama a atenção das ovelhas. Há quem diga que elas passam pela primeira estátua, está brilhando, é bonita, mas não me impressionou bastante. Passa pela segunda estátua, é bonita, é uma boa escultura, mas também não me impressionou bastante. Então elas vão caminhando, oh glória, e vão parar em um lugar que não tem ouro, não tem prata, não tem diamante, não tem imagem, não tem nada bonito para olhar, mas tem um problema. É ali que elas vão se prostrar. Pregador, me explica uma coisa: como é que passa por tanto ouro, tanta prata, e vão parar em um lugar onde não tem nada? É porque a ovelha que é ovelha não se prostra por aquilo que está vendo. Se prostra pelo que está sem. Aleluia. A ovelha está olhando e está dizendo: é bonito, está brilhando, tem talento, mas eu não senti nada. Ela está andando, é uma boa escultura, tem imagem, mas eu ainda não senti nada. Mas ao chegar em um lugar simples, sem escultura, sem estátua,
estátua sentiram algo diferente. E alguém vai dizer: o Pai está aqui, o Pai está aqui. Oh, glória a Jesus. Ovelha que é ovelha não se vende por causa do ouro, não se vende por causa da prata, não se vende por causa de qualquer proposta, porque quem é ovelha, oh glória, sabe e conhece a voz do seu pastor. O ouro não compra ela, a prata não compra ela, o bronze não compra ela. Enquanto tiver a ovelha fiel, proposta não vai fazer você se dobrar. O que te oferecerem não vai fazer você largar os princípios. Eu vim com uma palavra de Deus para alguém aqui. Não é tempo de se dobrar diante de qualquer estátua. Continua a ovelha, caminha a ovelha, não para a ovelha. Me prova que a ovelha não liga para ouro nem prata. Os discípulos estão subindo até a porta do templo. O paralítico vai olhar para a cara de um deles e vai dizer assim: me arruma por favor um ouro. Me dá uma prata, pelo amor de Deus. Aí ele vai olhar para a cara do paralítico e vai dizer: ouro eu não tenho, prata eu também não tenho, mas tenho algo muito melhor do que isso. Levanta e anda. Não tem ouro, mas tem presença. Não tem prata, mas tem presença. Não tem dinheiro, mas tem a presença. Eu vim pregar para talvez aqui pessoas que não têm os melhores recursos, não têm as melhores faculdades, não têm o carro do ano, mas carrega algo muito importante. Ainda tem a presença. A presença não é sobre o que você tem, é sobre o que você carrega. Só quem carrega, só quem carrega, só quem carrega, só quem carrega a presença de Deus reage, pelo amor de Deus. Ainda tem presença nos jovens, ainda tem glória nas irmãs, ainda tem glória no meio dos pastores. O que vai prevalecer é a presença. Davi era tão dependente, mas tão dependente, que ele vai cantar assim: meus pastores, pode tirar de mim os palácios, pode tirar de mim, aleluia, os soldados. Quer levar minha coroa? Leva minha coroa. Quer tomar meu trono? Pode ficar com a cadeira. Quer levar meus amigos? Leva. Dinheiro? Pode levar. Ah, é, Davi? E o que é que eu não posso tirar de você? Afaste tudo de mim, Senhor, mas não retire de mim a tua presença. A presença vale mais. A presença vale mais. Já tem alguém lá atrás entendendo? A presença vale mais. Perca amigo, mas não perca a presença. Perca tudo. A presença de Deus. Eu dependo da glória dele. Ah, se não fosse Jesus na tua vida, ah, se não fosse Jesus na minha vida. Houve um tempo que a força do braço falhou, a vontade era de ficar em casa. Alguns diziam: eu vou chutar, vou largar o balde, vou entregar o cargo, vou parar de pregar. Aí Jeremias vem escrevendo: e toda vez que eu pensava em parar, a tua palavra ardia no meu coração. O que vai frustrar Paulo aqui é, depois de tanto tempo, chegar na terra de Atenas e ver que nada mudou por lá. Pagãos continuaram pagãos, feiticeiros continuaram feiticeiros, e o povo continuava sem conhecer a Deus, completamente tomado pela idolatria.
A palavra desconhecido, ela se divide naquele que conhece pouco, ou daquele que não conhece nada. O que vai me dizer se eu conheço ou não conheço alguém, perdoa, mas não é a forma que eu canto. O que vai me dizer se eu conheço ou não conheço a Deus, não é a forma que eu sapateio no culto, não é a eloquência que eu tenho para pregar, não. O que vai me dizer se eu conheço ou não a Deus, é a experiência que eu já tive com Ele um dia. Só conhece quem já teve a experiência, só conhece quem tem intimidade. E permita-me falar isso aqui: tem gente, meus pastores, que ainda não conhecem a Deus. Conhece o Deus dos seus pais, conhece o Deus dos seus avós, conhece o Deus que um dia falaram para ele. Houve um tempo em que eu também não conhecia Deus. Não, eu conheci o Deus da minha mãe, eu conheci o Deus do meu pai, que cresceu me contando história de como Deus acendia um monte de uma forma sobrenatural. Mas eu mesmo nunca tinha tido uma experiência. Pregador, e como é que eu reconheço alguém que teve experiência ou alguém que não teve experiência? Quer encontrar alguém que teve uma experiência? Como? Quem bebia não bebe mais. Alguém com experiência levantou a mão. Quem prostituía não prostitui mais. Quem roubava não rouba mais. Quem fumava não fuma mais. Porque depois do encontro com Jesus, eis que tudo se fez novo, e nova criatura é. Aleluia. O problema de não ter experiência, o problema de não conhecer, e eu já caminho para o fim, ele aparece quando Cristo ordena os discípulos: passemos para o outro lado. Eles vão, porém, no meio do caminho, uma tempestade se levanta e passa a assolar o barco. Eles ficam com medo, porém Cristo vem ter com eles, andando por cima das águas, de forma sobrenatural. E a falta de experiência entra agora, porque alguém vai olhar e não vai reconhecer a Cristo, e vai dizer: é um fantasma. Esse é o grande problema da falta de experiência, porque quem não tem experiência com Ele não consegue o reconhecer quando é Ele no meio da tempestade. Quem não tem experiência não sabe quando é o Pai que está tratando a gente no meio do vento, e se atreve a dizer: é um fantasma. Só que dentro do barco, aleluia, tinha alguém que até, meus pastores, até não tinha experiência, mas estava prestes a ter. Até não tinha experiência, mas saiu de casa disposto a ter algo novo na vida dele. O nome dele era Pedro, e Pedro vai dizer: mestre, se és tu, permita eu ir ter contigo. Em outras palavras, Pedro estava dizendo: mestre, eu já vi o Senhor curar, eu já vi o Senhor libertar, eu já vi o Senhor salvar, eu já vi o Senhor expulsar demônios, já vi curar um, já vi curar outro, já vi milagre lá. Mas presta atenção numa coisa: falta eu.
eu também quero viver algo novo. É uma calabarraia. Eu também quero ter uma nova experiência. Aí Jesus vai olhar e vai dizer: ô Pedro, até ontem eu era o Deus desconhecido para você. Até ontem tu só conhecia de ouvir falar, Pedro. Mas a partir de hoje tem sobrenatural para você também. Alguém levantou a mão? E se tiver dois para levantar a mão, eu libero essa profecia bíblica. Deus está dizendo para alguém aqui: hoje o milagre não é na vida de quem está do lado. Hoje o milagre é na tua vida. Porque estou arrepiado. Teve alguém que chegou aqui dizendo: mestre, eu estou cansado de ver um recebendo, outro sendo batizado, outro sendo curado, mas o milagre eu também quero viver, o sobrenatural eu também quero aprender. E Deus me trouxe aqui para dizer: é noite de experiência, Pedro. Sai do barco e começa a caminhar. Sabe qual é o grande problema? É que até quem teve experiência, até quem já teve intimidade, pastor Ricardo, um dia também afunda. Até quem já teve grandes experiências, se não tomar cuidado, afunda. E é isso que está acontecendo com Pedro. Acontece que ele desvia o olhar por um instante e começa a afundar. Pregador, se com experiência ou sem, eu corro o risco de afundar do mesmo jeito. Então qual é a diferença? A diferença é que quando Pedro afunda, Cristo estava lá para estender a mão. Não, acho que você não entendeu isso aqui. A diferença é que quando Pedro afunda, Cristo estava lá para estender a mão novamente. E Deus me trouxe aqui para falar para alguém: continua buscando experiência comigo, e pode ficar tranquilo, eu não te deixo afundar sozinho. E parece que eu vejo Pedro chorando naquele momento: mestre, eu estou afundando, mas eu te seguro. Está pesado, mas eu não vou deixar você cair. Está doendo, mas eu estou com você. Continua, Pedro. Continua, Pedro. Eu vim pregar para Pedro aqui hoje que independente de você ter afundado, independente do mar estar te assolando, Cristo vai até você, estende a mão e puxa você de volta, porque a palavra aqui é: você não vai parar. Meu pastor, se Pedro anda e depois afunda, redobre a sua atenção para cá que eu estou encerrando. Se Pedro anda e depois afunda, isso quer dizer algo interessante. É que se ele andou, ele não afundou perto do barco. Se ele andou, ele afundou longe do barco. Aí a minha Bíblia vem escrevendo assim, que além de Cristo pegar ele pelas mãos, Cristo leva ele até o barco de novo. Isso aqui me tocou demais, porque eu li que Pedro andou. Se ele andou, não está mais perto do barco, mas a minha Bíblia diz que Jesus toma ele pela mão e coloca no barco de novo. Isso aqui me tocou, porque eu pensei: se ele andou, não está perto. Era Cristo mostrando para Pedro: Pedro, se você andou uma vez, você é capaz de andar de novo. Não, mestre, eu afundei longe, o barco está lá, para mim não dá mais. Pedro, se você andou uma vez,
Não, mestre, eu estou muito longe. Eu já parei faz muito tempo. Eu não prego faz muito tempo. Eu não canto faz muito tempo. E Deus me trouxe aqui para dizer: se você andou uma vez, se você pregou uma vez, se você cantou uma vez, Pedro, você é capaz de cantar de novo. E a palavra para alguém aqui é: permanece andando. Vem, Pedro, vem, Pedro, vem, Pedro, vem, Pedro, vem, Pedro. Fica de pé comigo que eu vou encerrar essa palavra. É noite de experiências para nós aqui. Será que tem alguém aqui que veio para viver uma experiência nova? Porque eu costumo dizer, meu apóstolo, que 12 horas de culto não é para crente normal. Não é. Meu amigo pastor Felipe, 12 horas de culto não é. Só que presta atenção numa coisa aqui. E quem falou que eu nasci para ser normal? Se você é normal, está no lugar errado. Eu estou no meio dos doidos mesmo, que pula, grita, roda, expulsa demônio, sapateia no poder. Não gostou? Coloca a mão no bolso e disfarça, porque eu vim pregar para quem veio para viver o que ninguém viveu, para sentir o que ninguém sentiu. Escuta, a falta de experiência nos traz problemas. Os filhos de Seva, supostos exorcistas, entre aspas, foram expulsar o demônio do corpo de uma pessoa. E o versículo 1 de Atos 19 está escrito assim: e Deus operava maravilhas pelas mãos de Paulo, de forma que até os seus lenços curavam. Alguém vai ouvir isso e vai dizer assim: se Paulo consegue, eu também consigo. Se Paulo expulsa, eu também expulso. Esse é o grande problema da falta de experiência. Porque quer viver com a experiência que ouviu falar. Quer tentar fazer o que ouviu falar. Aí eles vão chegar, aí eu encerro aqui, e vão dizer assim: conjuro-vos a Jesus, a quem Paulo prega. Eu não conheço, mas se funciona com ele, também vai funcionar comigo. Aí o espírito imundo vai olhar para a cara deles e vai dizer assim: Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é. Mas e você? Quem é você? É a pergunta que fica nessa noite. Quem é você? Não adianta querer falar de experiências que nós não vivemos. Porque o pastor já disse aqui, nosso pastor falou aqui, que avivamento fake hoje em dia, profecia fake, é alguém falando que viu o céu aberto sendo que nunca viu nada, viu bola de fogo sendo que nunca viu nada. É isso que Deus te fala hoje. Não, Deus não está falando nada. Está na hora de viver as suas próprias experiências. Se Ele mandar falar, você fala. Se Ele mandar parar, você para. Paulo está andando na rua, e o espírito de adivinhação vai dizer assim: aí vai um homem de Deus. Só que Paulo não se frustra com isso, nem se alegra, porque ele entende que não é Deus que está falando. Eu sinto a graça dele aqui. Ele vai dar meia volta e expulsar o espírito de adivinhação do corpo daquela jovem. Redobre a sua atenção para cá, que eu entrego o meu microfone agora. Se existe esse tal espírito de adivinhação, meu apóstolo,
quer dizer que alguma coisa ele consegue adivinhar. Se existe isso daí mesmo, quer dizer que alguma verdade ele sabe. Se existe, quer dizer que alguma coisa ele revela. Mas quer saber de uma coisa? Meu pastor Dalvan, sabe o que é que o espírito de adivinhação tem para falar de Paulo? Aí vai um homem de Deus. Pregador, eu não peguei. Se Paulo fosse um adúltero, o espírito ia gritar: aí vai um adúltero. Se Paulo fosse um mentiroso, o espírito ia gritar: aí vai um mentiroso. Só que tem um problema, inferno. O quê? Quem está passando não é qualquer um. Quem está passando tem experiência comigo. Alguém levantou a mão. Eu vou pregar isso aqui para alguém. O inferno vai ter que reconhecer quem é você. O inferno vai ter que reconhecer quem é você. Sabe o que é que o inferno vai ter que falar? Desse aí eu não posso falar nada. Aí é profeta, aí é pastor, aí é pregador, aí é levita. O inferno não vai passar nada na tua cara pela experiência que você... Só quem tem experiência. Eu vou te dar 1 minuto para você adorar. Eu vou te dar 1 minuto para tu glorificar. Porque quanto mais tu incomoda o inferno, mais ele vai te conhecer. E eu libero uma profecia bíblica para alguém: pelejarão contra ti e não prevalecerão. Mais 1.000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas você, a tua casa, a tua família não serás atingida, diz o Senhor. E só quem acredita adora, adora, adora.